que o Carlos Henrique, que é formado em mecatrônica, ele é mecatrônico, fiz até uma pergunta para ele, o que seria um mecatrônico? Né? Ele vai explicar com mais propriedade, que eu já esqueci. Mas ele trabalha na área de mecatrônica, é professor do Senai de Minas Gerais, de automação e mecatrônica, avaliador da Olimpíada de Conhecimento Nacional na modalidade de manufatura integrada, é consultor de automação das firmas ArcelorMittal, que é da a Belgo, que a gente já conhece com mais nome, o nome agora é esse, a Mercedes-Benz e a JF Embalagens. Vai dar um breve, por favor, Carlosinho, vai dar um tostão do conhecimento dele para a gente aqui, trazendo todo esse trabalho de automação numa estação de rádio amador. Seja bem-vindo, uma vez mais, Carlos Henrique, o público é seu. Obrigado, Fábio, boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite, né? Ano passado a gente esteve aqui também falando sobre os modos digitais, né? Modalidades digitais. Dessa vez a gente vem falar um pouco sobre automação da estação, né? De acordo que o tempo vem chegando, as coisas novas vêm aparecendo e algumas coisas já estão mudando. A gente já viu o pessoal falando que o radioamadorismo ia acabar com a chegada da internet, com a chegada do celular, com a chegada agora do WhatsApp, né? Tem uns que não gostam de WhatsApp ainda, né? Mas, pelo contrário, serviu para fortalecer muito, porque hoje a gente consegue controlar a estação de formas bem diferentes. O Fábio pediu para explicar de novo. A minha área de atuação hoje é mecatrônica. O mecatrônico ele é um cara que trabalha com automação, porém focado na área de robótica, né? Bom, primeira coisa, o que é automatizar? Automatizar é eu colocar algum processo de forma automática, ou seja, não depender mais do operador ter que fazer algum tipo de coisa ou colocar algum processo sem depender de erro, sem depender que alguém tenha que ir lá, botar a mão, fazer um startup ou dar início a algum tipo de coisa. E até visualizar, ou da forma que a gente diz no meio industrial, supervisionar isso de outro ponto, de outro lugar qualquer. Como eu já falei que eu sou mecatrônico, eu coloquei um exemplo do que seria o ideal para a gente ali, colocar um Cuca batendo CW, um dia a gente chega lá, né? Eu confesso que na sexta-feira eu dei aula de robótica, eu pedi a alguns alunos para fazerem isso, eu queria que eles filmassem um Cuca batendo CW, mas eles não conseguiram. Eu acho que primeiro eles vão ter que ensinar a telegrafia para o Cuca, para depois fazer isso, né? Por que automatizar e como? Esse é o foco. Vai ser rápido, eu vou falar só de qual que é a teoria, do que a gente tem pensado em fazer hoje, e aí a parte da aplicação eu deixo para a criatividade de cada um, porque é a área que a gente tem mais criatividade hoje para fazer. Primeiro, por que automatizar? Para eu parar de ter isso aí, né? A minha estação, quando eu comecei, era muito isso, né? Aquele monte de equipamento empilhado, aquele monte de botão, aquele monte de LED, né? Que a pessoa que chega do lado de fora e vê aquilo, fala assim, nossa, mas que bagunça. Não, para você não é bagunça, para você está tudo organizado, né? Agora, vai você, depois já de 30 horas de operação, lembrar qual que é o botão que troca a antena de recepção de 80 metros. Se você está com a antena que está apontada para o sul ou para o norte, depois de 30 horas de operação, você já não lembra mais qual que é o botão que faz isso. E a intenção é deixar isso de forma automática. Só para perceberem como é que isso acontece, uma das últimas vezes que a gente estava na PR1T, e eu lembro que dessa vez eu acho que eu trouxe o meu rádio, um dos K3 estava com problema, e a PR1T ela é toda pensada nos K3 que estão lá. E aí eu trouxe o FT2000 e aí a automação dela, né, se perdeu algumas coisas. E aí mudamos de banda e eu estou lá chamando CQ, e ninguém volta. E o Fernando MKZ do meu lado está assim, engraçado, rapaz, tem um LEDzinho vermelho piscando no teu rádio, o que é aquilo ali? Era alta SWR. Eu troquei a banda, troquei o linear, mas não troquei a antena. Então estava em outra banda lá com outra antena. Quer dizer, se não é o linear lá que aguenta pancada, né, Felipe? A gente já tinha perdido linear, rádio e alguma coisa a mais. E, quer dizer, é fato que acontece muito. A intenção, então,
Primeiro, facilitar a operação. Eu não ter que ficar virando 1 milhão de chaves, ou eu conseguir comandar aquilo remotamente, ou tomar conta daquilo sem eu ter que estar de frente para o equipamento, sem eu ter que estar olhando para ele, do lado dele toda hora. Diminuir os erros, né? É prevenir que o Carlos Henrique queime o linear da PR1T. Ainda bem que não queimou, né? E outra coisa que está na moda hoje é operar remotamente, né? A gente hoje tem que morar na cidade, a gente é quase que obrigado a morar na cidade, no grande centro, para ficar perto de onde eu trabalho, para ficar próximo do supermercado, para ficar próximo do hospital, da farmácia, de qualquer coisa. Só que dentro da cidade, o Flávio já mostrou para a gente muito bem que está ficando complicado você brigar com aquele monte de coisa que tem lá, né? Então, muita gente tem optado em deixar a estação longe e da cidade você opera remotamente. Lembro se foi na abertura do ano passado, em 6, eu falei com um alemão que ele comprou um local na Ilhas Canárias, montou a estação remota dele e só operava da estação remota nas Canárias, né? Ele lá na Alemanha só operava nas Canárias. Bom, e por onde que eu começo? O que eu tenho que fazer para eu tornar a minha estação mais automática e até operar remotamente, né? O que eu faço primeiro? Onde que eu começo? Primeira coisa que eu falo para você é o seguinte: atalho não tem, tá? E nem sempre uma solução pronta é a melhor solução para o seu caso. A mesma coisa a gente fala quando a gente está trabalhando lá com algum processo industrial. Olha, você pode optar por equipamentos X, Y e Z de tal fabricante e ele foi feito para atender qualquer situação. Ele atende qualquer situação? Atende. Do jeito que eu quero? Não. Do jeito que eu quero, só se eu moldar, só se eu personalizar aquilo do jeito que eu quero. Então, por isso que eu sou muito a favor de, quando a gente vai partir para a área de automação, por exemplo, da estação, a gente ir moldando do jeito que você quer. Até porque, na essência do radioamadorismo, já está a coisa do autodesenvolvimento, do conhecimento, do it yourself, eu mesmo vou fazer. E esse eu mesmo vou fazer te força a estudar, ampliar seu conhecimento e você mesmo conseguir melhorar os seus processos. O outro é a evolução constante. O que hoje não tem jeito, amanhã tem. O que hoje está difícil, se você estudar um pouquinho, amanhã você consegue. Pô, hoje assim está legal, mas eu queria fazer daquele outro jeito. Nunca termina, né? É um brinquedo que nunca termina. Por isso que a gente está aí até hoje, né? Bom, primeiro passo pode parecer simples, todo mundo aqui já deve ter, mas a primeira coisa que você tem que conseguir é a interface de comunicação para você conseguir colocar o teu rádio comunicando com um PC, com a máquina, né? Esse é o primeiro passo para você tornar a sua estação de forma automática. A interface ela serve para eu poder comandar o meu rádio a partir de um computador. E esse simples comandar, por mais bobo que possa parecer, é o primeiro passo para você conseguir automatizar uma série de processos, uma série de coisas. Até, por exemplo, você vê um spot, dá 2 cliques nele e o seu rádio ir para aquela frequência na hora. É uma automatização simples. Só que você vai ver que depois disso, a gente junta e empilha um monte de outras coisas nesses simples 2 cliques no spot da estação e a sua frequência e o seu rádio todinho vai para lá, né? Aqui estão alguns conhecidos, só de exemplo, não estou falando para usar A, B ou C, ou fazer o seu próprio, igual eu falei, mas tem soluções para todos os equipamentos, quase todos, né? Um Delta 500 até agora a gente ainda não fez CAT para ele, mas tem solução para quase tudo, né? Tanto as compradas aí e as interfaces de comunicação, que é a CAT, como a gente falou, também a interface para trazer áudio do seu rádio e levar áudio para o seu rádio. Também faz parte você conseguir trabalhar com áudio para um lado e para o outro. A tal da CAT, que é muito falada, é uma interface para eu conseguir comandar o rádio através de um PC. Existem várias formas de CAT. A gente tem os maiores fabricantes hoje, vamos dizer aí, Yaesu, Icon, Kenwood, né? Yaesu e Kenwood, e também Elecraft, por exemplo, eles resolveram seguir um padrão que já existe, que é o protocolo RS-232, já é normatizado, já passou pela IEEE e tudo mais. Já a Icon não, resolveu criar o próprio protocolo, né? O CIV,
melhor ou não, isso aí é coisa da engenharia, eles optaram por fazer isso, e você usando o conversor próprio, beleza, sem problema. E hoje, começou a melhor tendência é passar já isso para USB. Na verdade, todo microcontrolador, que é o que rege um equipamento desse, o que rege nossos rádios, o coração dele, todo microcontrolador ele fala em comunicação serial, mas em níveis 0 e 5 volts, 0,5, 0,5. E se você pegar um computador, por exemplo, a porta serial dele é mais 12, menos 12, com lógica inversa, né? Menos 12 é 1, mais 12 é 0. Então, a gente precisa do tal do conversor de níveis para fazer o microcontrolador do rádio conversar com o computador. Por isso que muitos rádios precisam da CAT com interface, para transformar os níveis de tensão. Tem rádio que é só você fazer o cabo, FT2000, FT1000, só o cabo já resolve, né? E tem rádios igual a Icon que você precisa da interface própria para eles, que eles criaram o protocolo próprio de comunicação. Eu indico muito o site do Roland, quem quiser saber mais sobre CAT, ele tem um artigo muito bom lá. Aqui é só um exemplo, depois eu vou deixar a apresentação para subir nos sites, da linha que precisa de interface da IAESO, toda a linha que precisa de interface, eu escrevi, desenhei, rabisquei uma lá rapidinho. Quem gosta do do-it-yourself, queimar o dedo, soldar um pouquinho, está aqui, eu disponibilizo lá no meu site, tem o diagrama, tem o PCB para o cara fazer a placa, tem o desenho, tem tudo, só não vende nem faço, né? Não dá tempo. Mas se quiser, está tudo pronto lá, tudo mastigado, é só pegar, seguir, vai funcionar. E aí, essa foi a primeira parte. Primeiro eu falei do rádio, fazer o rádio conversar com o equipamento, com o computador. É a primeira parte da automação. Depois eu começo assim, beleza, eu já consigo trabalhar no meu rádio do computador, eu não preciso colocar a mão no rádio mais. Mas e o rotor? Se eu estou lá, eu vejo um spot de uma estação da Rússia, e eu quero falar lá com o russo, o meu rádio já está comunicando com o computador, eu dou 2 cliques lá no spot, meu rádio já vai para a frequência, já vai para a banda, tudo direitinho, mas o meu rotor está apontado para os Estados Unidos. Aí eu tenho que ir lá, ficar segurando o botão lá do rotor até ele virar para os Estados Unidos. A gente também já consegue automatizar os rotores. Se você pegar a linha da IAESO, essa é a mais fácil que tem de automatizar. Cara, se você tem um rotor IAESO, não gasta dinheiro comprando interface com ele, não. Tem um americano, está aí o site dele, depois você entra lá, ele já desenvolveu o software, o programinha, que você vai colocar dentro de um Arduino, que é uma placa microprocessada, que você compra por R$30, e ele vai fazer a comunicação entre o seu rotor IAESO e o seu computador. E aí, pum, pronto. Você já consegue comandar o seu rotor IAESO através de um computador qualquer e o software, que pode ser o NUMM, para concurso. O que eu gosto muito de trabalhar com ele é o HRD Rotator, do RAM Radio Deluxe, né? Um software excelente para comandar rotor. Ele te plota o mapa todo, você pode dar 2 cliques no mapa, ele já joga o rotor para lá, ou você põe um indicativo que você está procurando, ele tem a base de dados dele lá no RAM Radio e já aponta o rotor para lá também, para você trabalhar remotamente, tranquilo. E o HRD Rotator é gratuito. Se você pegar as versões mais antigas, funciona perfeito. Ele vai usar o protocolo de rotor IAESO, ele funciona perfeito e é gratuito. Ou seja, no total, para você automatizar o seu rotor, se o seu rotor é IAESO, calcula aí R$50. E aí está pronta a automação. Se você for comprar a interface da IAESO, um pouquinho mais do que isso. Só que o meu rotor é um RAM 3. É um RAM 4. Bom, tem um outro pessoal, o pessoal da Easy Rotator, eles fizeram uma plaquinha que você compra a plaquinha, já vende pronta, ele te manda o manual, como é que você adapta isso dentro do comando, e essa placa conecta lá no computador. É um pouquinho mais caro, ainda mais agora com o dólar a R$4, né? Enfim, dólar a R$4, ficou um pouquinho pior comprar uma placa dessa. Mas mesmo assim você resolve o problema de automação do seu rotor high gain, do seu rotor da antiga CDE, todos eles têm solução. Até aquele RAM 2 antigo, desde que tem o potenciômetro, né? Tem que ser rotor de potenciômetro, essa placa resolve e automatiza ele para você poder usar. Agora,
Se você quer brincar um pouquinho, pensar um pouquinho, essa é a solução fácil. Tá? Isso aqui eu chamo de Lego de eletrônica. É uma das coisas mais fáceis de se mexer hoje na parte de programação eletrônica. Isso é um cérebro, é praticamente um computador. Você entra lá dentro, faz a programação do que você quer fazer, uma linguagem muito simples de trabalhar, baseada em C. Tem muito exemplo na internet, tem vídeo no YouTube, cara, informação não falta. E o que você vai ter que fazer? Todo rotor, principalmente esse da linha da Huygens, ele tem isso aqui que é um potenciômetro. Fica lá no topo dele. Quando o rotor gira, ele gira essa peça aqui, essa peça amarela aqui. Isso aqui é um potenciômetro, você vai injetar tensão de um lado, terra do outro, e aqui você vai passar a recolher uma tensão variável. Se você injetar 5 volts, essa tensão vai de 0 a 5. O Arduino lê através dessas portas aqui de 0 a 5. Você pode colocar isso depois, você faz uma regrinha de 3, né? Se 5 volts corresponde a 360 graus, a direção que eu estou agora é qual direção? E aí pronto, você coloca num display, ou então, através da USB, você joga lá para o seu computador. Pô, mas como é que eu jogo para o computador? Como é que ele vai conversar com o RAM Radio Deluxe? Você bate lá no Google. Serial Command da IAESO, por exemplo, do rotor IAESO. Você vai achar o protocolo de comunicação da IAESO. É só você colocar no seu programa e pum, pronto, está funcionando. Estudou um pouquinho, você consegue botar para funcionar, né, no faça você mesmo, se quiser. Depois eu venho para fazer o chaveamento da antena. Beleza, eu já consigo controlar meu rádio, já consigo rodar meu rotor para qualquer direção, mas eu tenho que ir lá, se a estação tem 20 metros, eu tenho que ir lá e trocar para 20 metros. Primeiro passo, a chave eletrônica. Não adianta eu querer automatizar uma estação se a chave de antena da minha estação ainda é aquela de mão, né? Ou ainda pior, se eu tenho que ir lá atrás do rádio, tirar um conector e colocar outro. Se for assim, aí que não tem jeito mesmo. O primeiro passo é você passar para usar as chaves eletrônicas de antena, né? E aí vem o comandozinho lá. Tem vários fabricantes, desde caras até mais baratas. Você mesmo pode desenhar se você quiser, é relativamente simples. E hoje a gente tem chaves que conseguem manobrar a carga até de 5 kW. Quer dizer, se o seu medo era potência. E ainda tem outra coisa. Essa chave pode ficar lá no pé da sua torre, lá próximo da sua torre. E vai vir um cabo só para a estação. Quer dizer, se eu estou longe das minhas antenas, e antes eu ia gastar 100 metros de cabo, agora com um cabo só eu resolvo o meu problema. Então eu resolvo duas coisas de uma vez só. Eu economizo em cabo, passo um cabo só e começo a automatizar. Agora, e para isso ficar de forma automática? Aí eu tenho que usar um outro equipamento que é o Band Decoder. O Band Decoder, a maioria dos rádios hoje, quando ele está em determinada banda, ele avisa isso de alguma forma. Olha, eu estou em 40 metros. Esse equipamento lê que você está em 40 metros e avisa para a chave. Tá? É um processo relativamente simples, mas o problema é que cada fabricante faz de um jeito. O jeito que eu acho mais eficiente é o que a IAESO e a Elecraft fazem, que é através de um código binário. Para cada banda, ele te entrega um binário. Né? Processo mais fácil que tem. Porque aí você usa um circuito integrado que consegue entender esse binário e converter isso em portas e joga lá na chave. É só você pegar no manual do rádio, vai ter essa tabela aqui. Ó. Qual banda, qual binário. E aí vai ligar uma dessas portas. E aí essa porta você liga na porta do relé da chave que você quer. É bem simples de fazer também. Se você quer uma coisa mais trabalhada ainda, você quer um troço mais robusto ainda, põe o cérebro lá de novo. Você põe o Arduino lá de novo e pronto, ele resolve todo o problema. Você cria o código que você quiser para fazer memória, para fazer não sei o quê, para ouvir numa antena e transmitir na outra, faz o que você quiser. O que antes era uma coisa assim, só um camarada extremamente safo em eletrônica sabia fazer, hoje quase qualquer pessoa consegue fazer. Tá? Eu tenho um aluno que chega lá às vezes, quando a gente está no ensino integrado,
E o moleque está fazendo primeiro ano do 2º grau e já está começando o ensino técnico. E o moleque chega no primeiro ano do 2º grau e fala assim, professor, quanto que eu vou aprender Arduino? O moleque com 14 anos, cara, já está mexendo nessa porcaria. Então, quer dizer, se o moleque com 14 anos está mexendo na porcaria dessa, por que você não consegue? O que... Não, eu falo que o que falta, eu falo com eles, o que falta muito para a gente, às vezes, é só sentar a bunda na cadeira e estudar. Só começar a entender. E quando você tiver assim, porra, cara, eu não consigo entender como é que isso funciona, você pega e para e pensa assim, pô, cara, alguém desenvolveu isso. Alguém desenhou isso. Alguém criou esse troço. Eu não vou conseguir ler e fazer? Não é possível, né? É simples. Passa aí já. Beleza, eu já automatizei rádio, já automatizei rotor, chave de antena, agora falta amplificador. O amplificador é uma parte complicada da gente automatizar. Hoje a gente tem alguns automatizados no mercado, são relativamente um pouco mais caros por essa função, né? Mas te dão um conforto no uso. Então, se você está pensando em adquirir um equipamento, já pensando em operar remotamente, já pensa nisso aqui. Não compra, às vezes, agora, não, eu quero operar remoto, mas eu vou comprar agora um Acom 1010, porque vou comprar o Acom. Cara, se você comprar um desse aqui, um da Expert, ou o IAESO, ou o próprio Acom 2000, você já consegue operar com ele automatizado. Então, às vezes, não compensa. Se você quer operar remoto, você já pensar adiante. Foi o único equipamento que eu não coloquei nada aqui sobre como você fazer. Você automatizar um amplificador que foi feito para operar manualmente já não é uma tarefa muito simples. Primeiro problema que você tem é a chave de onda. Como é que você substitui ela? Como é que você automatiza a chave de onda? Né? Quer dizer, você vai ter que mudar aquilo tudo por lógica com relés. Aí você já fez uma placa enorme para lidar com tensões enormes, né? Com tensões de RF enormes. Então, já não é uma parte fácil de você fazer. E depois você fazer o movimento sincronizado dos motores para você calibrar os variáveis, você vai ter que usar mecanismos de alta precisão, que não vai ser fácil de trabalhar. Mas já tem muita gente brincando com isso, né? O que não quer dizer que não dá para fazer. E aí vem, ok, agora que eu automatizei tudo, eu consigo operar remotamente. E aí, qual que é a teoria de operar remotamente? Bom, eu tenho o meu rádio, que conversa com o computador, eu tenho um linear que conversa com o rádio, eu tenho uma chave de antenas que conversa com o rádio, e eu tenho um rotor que conversa com o computador também. Aí a brincadeira começa assim. Cara, se eu consigo pegar esse cara aqui, esse computador, colocar aqui, e o computador consegue comandar isso tudo aqui, comigo na frente, a única coisa que eu tenho que fazer é, em vez do fio que está aqui no meio, eu colocar, por exemplo, a internet. A princípio é simples, só que a gente começa a enfrentar alguns problemas, né? Primeiro, o que eu faço com o áudio daqui para ir para lá? E o que eu faço com o áudio de lá para voltar para cá? Né? Aí eu posso usar um software de áudio, beleza. E o que eu faço com as telas, as configurações? Como é que eu vou fazer isso tudo? Ó, você pode optar pelas soluções que o mercado já tem hoje. O mercado hoje tem boas soluções que funcionam bem, que já são bem testadas. A mais conhecida delas é a Remote Rig, né? A Remote Rig, você vai pegar um casal de equipamentos, geralmente são equipamentos que eles já são feitos para fazer isso. Então, a Remote Rig hoje ela faz equipamento para, por exemplo, para a Elecraft. Aí você vai comprar o K3 e ele tem o twin dele, né, o gêmeo dele lá, para operar remotamente. Então, de um lado, eu vou ter toda a minha estação montada com a Remote Rig com o rádio. Isso vai passar pela internet, do outro lado, o irmão gêmeo desse rádio, com outra Remote Rig. Daí, o que eu faço nesse irmão gêmeo aqui,
através da Remote Rig, vai aparecer aqui. E o que faz aqui, aparece ali. O interessante da Remote Rig é o seguinte, eles criaram um protocolo de áudio próprio, né? E aí eu trago o áudio daqui para cá, através do próprio padrão da Remote Rig. Do VoIP que eles criaram, né? Eles já têm para IAESO, já tem para Elecraft, acho que para o 480 tem também, e aí depois eles têm uma lá, genérica. Né? Teoricamente serve em qualquer rádio, mas aí essa coisa de serve em qualquer um, você começa com a adaptação. Eu dei uma olhada nos fornecedores e eu vi que o preço médio do casal de Remote Rig está em torno de $580. Né? Jogando aí nos preços de importação, você já tem ideia do que você precisa mais ou menos para você fazer esse processo. Uma outra solução interessante de uma empresa não tão conhecida quanto a Remote Rig é a Pig Remote. Esse já é aquele pessoal com aquela fagulha do it yourself, aquele pessoal que gosta de fazer e desenvolver coisa nova. Dá uma olhada no site deles depois, que vocês vão ver que tem muita coisa legal no site deles e a preços muito bons. Tem um negócio que eu acho espetacular, eu e o Felipe já conversamos disso uma vez. Eles vendem um dial, um knob para dial, né, mas para ficar do lado do operador. Às vezes dá dor no pulso, é desconfortável, você está lá sentado na sua cadeira de operação e assim, no dial, né? E aí o rádio às vezes é um pouquinho mais alto, aí você fica com a mão no alto, ou às vezes é um pouquinho mais baixo, aí você fica com a mão, mas fica lá, roda para um lado, roda para o outro, roda para um lado, roda para o outro, você vai cansando. Eles desenvolveram um dial, né, que comunica lá na porta CAT do computador, e você pode pôr ele aqui em cima da mesa, como se fosse um outro mousepad. E as coisas deles são relativamente baratas. A Pig Remote, eles desenvolveram também o protocolo de áudio, um VoIP, para passar isso pela internet, e desenvolveram alguns softwares. Né? E aí, você vai ter na sua casa o teu rádio ligado nesse equipamento ali, que é o Pig Remote. E aquilo passando pelo seu modem de internet. Do outro lado da internet, você consegue comandar o seu rádio e ouvir o áudio através de um computador, que pode ser Windows, que pode ser Linux, pode ser através do celular, através de tablet, que pode ser Android, pode ser iPhone, pode ser Windows Phone. Tudo isso funciona. Não é uma solução igual à Remote Rig, você não tem a mesma sensação de estar com um rádio na sua frente, você não tem dial para você ir para um lado e para o outro, mas resolve o seu problema de automação pela metade do preço. Já começou a caber dentro do bolso dos réis mortais. Né? Agora, uma outra solução, e essa bem mais em conta, e a gente já tem usado ela há algum tempo com, vamos dizer assim, um certo tipo de eficiência, é o seguinte, tenho todos os equipamentos. Posso pegar o meu rádio e conectar a saída de áudio dele no meu computador num Skype, numa conta de Skype. Esse Skype vai estar na internet, né? E aí, a partir de outro computador, com outra conta Skype, eu ouço aquele áudio. Beleza. Até agora, o que eu usei de equipamento a mais? Nada. Até agora eu não gastei nada. Só o que eu já tinha que gastar mesmo aqui com a interface de comunicação. E aí, o áudio que eu transmiti daqui faz ao contrário, né? Sai da minha conta Skype aqui, entra na outra conta Skype e volta no computador dali de novo. E para mim comandar o rádio? Para você comandar o rádio, você vai precisar de um computador ligado aqui, né? E vai passar a sua área de trabalho e vai ver ela no outro computador, através de software tipo TeamViewer, LogMeIn, VNC, o que você achar mais confortável. Software gratuito. TeamViewer, por exemplo, é gratuito. Né? E aí você vai conseguir ver a área de trabalho aqui no outro lado e comandar o seu rádio todinho. Como você está vendo a área de trabalho, você também já comanda quem? O seu rotor, que se for IAESO, você não gastou quase nada. Se for high gain, você também deu o seu jeito. E o seu rádio comanda a chave de antena, que também comanda o teu amplificador linear. Aí, ou seja, você operou remoto sem gastar
Quase nada. Qual que é o problema desse processo? O problema desse processo é o seguinte. Aqui no Brasil, os nossos links de internet ainda estão num processo de evolução. Você compra da concessionária, lá, do provedor, do Velox, 10 megas de internet. Você está comprando 10 megas de download. De upload, às vezes ele te entrega 256K e fala assim, ó, e fica feliz com isso aí. O problema é o seguinte, cara, de download eu tenho 10 mega, beleza. Do lado de cá eu vou conseguir baixar tudo que o computador de lá me enviaria. Mas o computador que está do lado de cá vai conseguir me enviar? Não. O problema é eu passar isso tudo, Skype, mais uma tela de trabalho inteira, uma área de trabalho inteira, dentro desse túnel de internet. E do mesmo jeito que eu tenho que fazer vir, eu tenho que fazer voltar. Ou seja, eu preciso receber e transmitir isso tudo. E passar uma área de trabalho, mais o áudio de Skype, numa largura de banda de 256K de upload, não tem jeito. Solução, cara, contrata um link dedicado. Você vai pagar R$ 2.800 num link dedicado com IP fixo, mas ele vai te garantir o upload e download a todo momento. Não rola. Uma outra solução legal, já que o Billy falou, primeira tentativa de automação de estação, quem fez foi a Kenwood com o TS-2000. Ele desenvolveu um sistema que chamava Sky Command. E você consegue comandar um TS-2000 com um HT da Kenwood de qualquer lugar e aparece a tela direitinho do TS-2000 no HT. É um sistema muito legal, bacana pra caramba, só tem um problema. O teu rádio vai ficar transmitindo em UHF 100% do tempo. Não há módulo de potência que aguente. A maioria das pessoas que tentaram usar o Sky Command no TS-2000 queimaram o módulo de UHF dele. Então, a solução funciona bem se eu tiver um link de internet bom, sem gasto quase nenhum. A gente já faz isso há algum tempo com uma certa assertividade. O problema é eu ter um link de internet que consiga trafegar isso aqui no Brasil. De acordo com que a coisa foi evoluindo, né, a gente já está com algumas normas de imposição em cima dos provedores de internet para melhorar a coisa para o nosso lado, que anda muito ruim. A gente pode ir pensando em outras formas, né? Aqui, por exemplo, eu dou uma solução interessante. Essa placa aqui, né? Tibo ali, na verdade, não é o nome dela, é o fabricante, mas ela acabou sendo conhecida como uma placa Tibo. Eu até trouxe uma, mas está lá no carro, lá em cima. Depois da feijoada, acho que é difícil voltar lá para buscar. Mas a Tibo, o que ela faz é um conversor de serial para Ethernet. Ethernet é o protocolo de rede que a gente usa hoje, que a internet usa, né? E por que isso fica tão interessante? Porque eu tinha que conectar o meu rádio num computador e da internet do outro lado, eu tinha que trafegar a área de trabalho todinha daquele computador para cá, ou seja, muita coisa. Com essa interface aqui, eu ligo o meu rádio na interface, a interface na internet. E só aqui é que vai estar o meu programa. O que vai vir pela internet não é a área de trabalho, são os comandos. Muito menos informação do que uma área de trabalho inteira. Aí o que antes eu gastava isso aqui de largura de banda, eu agora gasto isso daqui. E o mais interessante é o seguinte, porque eu tenho um rádio que fala na serial, eu tenho um rotor que fala na serial, então eu vou ter uma placa dessa para um rádio, uma placa do rotor. Do outro lado eu só preciso do software. Eu não preciso do computador aqui mais para isso. Eu não preciso trazer a área de trabalho mais. Se eu não trago a área de trabalho, que é pesado para eu carregar, ficou leve. Aí, o nosso esquema de automação agora ficou assim. Rádio e rotor se conectam numa placa conversora de rede, que transforma protocolo serial para protocolo Ethernet. Isso vai via internet, e no seu notebook ou no seu computador, onde que você quiser, tá? Vai conectar direto no seu software de controle. E eu não tenho área de trabalho trafegando mais. E o áudio, o que eu faço com o áudio? Skype. Aí não tem jeito. Joga no Skype. O Skype ele tem um protocolo de áudio muito eficiente. Então, assim, ainda não tem alguma outra coisa que a gente... isso aqui vai substituir o Skype com eficiência. Não, porque
protocolo de criptação dele e de compactação do áudio é muito eficiente. Então, é uma boa solução. Às vezes, eu não preciso nem de computador aqui mais. Eu posso usar um celular, posso usar um tablet, né? Posso usar quase qualquer outra coisa que consiga logar no Skype ali do outro lado. Pô, mas a minha estação, por exemplo, a nova PY4TJ que eu estou projetando, ela fica a 40 quilômetros de Juiz de Fora, zona rural. A antiga estação, né, quando eu queria operar ela remotamente, aí eu usava um outro protocolo de comunicação, que eu nomeei ele de esposa command. Eu ligava para casa, falava assim, liga lá o rádio lá para mim e o computador. Aí ela ia lá, já sabia o botãozinho de apertar, ligava o rádio, ligava o computador, eu entrava remoto e operava. Eu trabalho a 30 quilômetros de Juiz de Fora, no Distrito Industrial. Então, e tem 1h30 entre uma turma e outra, então eu ficava à toa 1h30, e aí isso passou a ser uma solução diária, né? Agora, você pode, hoje já vende, e você pode comprar uma régua de tomadas que ela se conecta na internet e você liga de qualquer lugar. No meu caso, que não tenho mais o esposa command, né, resolveu o meu problema. Agora, através da internet, eu mando ligar a barra de tomada, liga os rádios, liga tudo, já entra tudo funcionando. Sim. Aí o que acontece é o seguinte, ela vem já com software de controle, você pode usar o software de controle dela aqui, o DS, é um software que controla essa placa, ou simplesmente aqui no computador você dá um NetUse, né? NetUse, a porta com que você quer, com o IP que você quer, e ele vai mapear aquela porta com para você. Agora, como a gente aqui no Brasil usa IP dinâmico, fica mudando toda hora, aí não tem jeito, você tem que usar um serviçozinho de DDNS, né? Mas você põe isso no próprio roteador, ou dependendo do software, da placa que você usar, ela já tem esse serviço embutido nela. Isso ajuda bastante. Ela faria a função computador. Porque o que você tinha que ter antes? O computador tinha que estar aqui. Aqui, você só visualizava a área de trabalho, né? Com ela, você não tem o computador aqui. Esse computador aqui vai se conectar nesse rádio, mas através da internet, sem um computador no meio. Na verdade, a Kátia, você continua precisando dela. O que ela vai fazer é só, em vez de você ter que ter o computador aqui, porque aí o rádio vai mandar uns comandos, um monte de zeros e uns, para o computador, né? Nesse caso, o rádio vai mandar os zeros e uns para a placa vai mandar os zeros e uns pela internet, e esse computador vai se conectar no rádio, direto, né? Eu tiro o computador daqui. E com isso eu consigo automatizar. Agora o interessante é o seguinte, isso não serve só se você quer operar remoto. Você imagina agora que você tem lá D4C da vida, aquele monte de postos de estação, né, de postos de operação. Quantos comandos de rotor você não tem ali? Imagina, você tem aquele parque de antena monstruoso. Quantos comandos de rotor você não tem? Quantos rádios você tem? Né? Chave de antena, controle de destaque, controle para antena de recepção, e mais aquele 1 milhão de coisas. Se você passar a usar essa placa de conversão e passar a utilizar esse protocolo aqui, que é o Ethernet, o protocolo Ethernet hoje, cara, ele está acabando com qualquer outro protocolo que existia. Na indústria, a gente tinha um monte de protocolo que está tudo indo por água abaixo. Profibus, Fieldbus, HART, está tudo acabando. Hoje em dia só tem isso aqui. Você tem equipamento robusto, você tem equipamento que funciona sem parar, né? Colocou um switch,
você deixa de ter, ó, esse posto aqui é o posto de operação de 80 metros. Por quê? Não, porque o comando de rotor para 80 está aqui, o comando da antena de recepção está aqui de 80 e o comando do linear de 80 está aqui. Não. Se está tudo ali, posto é só posto. De qualquer lugar eu opero qualquer banda. Eu acabo com isso tudo. Faltou o símbolozinho do Skype, que o áudio vai pelo Skype. Aí eu pergunto de novo, e agora? Por onde que eu começo? Cara, agora a gente já nem pergunta por onde que eu começo. Eu já pergunto assim, já posso começar? Agora ficou fácil, né? Com os caminhos das pedras aí agora ficou fácil. Você sabe a teoria. Para você fazer agora, como é que fala, Fábio? HBC? Não, é? Hora, bunda, cadeira. Ou liga para o Caso Henrique. Bunda, hora, cadeira. Você está certo. A gente está, como diz o Fábio, como é que é, Fábio? Primeira vez nesse país? Nunca na história desse país. A gente tá começando com um movimento, né? E a gente está projetando, talvez, para o ano que vem. Essa ideia que a gente passou aqui hoje, todos esses equipamentos para automatizar de forma personalizada, de forma dentro da sua estação, eu quero que faz aqui, do meu jeito, eu quero que faz isso, eu quero que faz assado. A gente está projetando para estar começando isso como no formato de serviço, para a gente poder oferecer isso para qualquer rádio amador. Começando com os de perto, claro, né? Limites ali até Oceano Atlântico e Pacífico, né? Ficou, Capitão Spock. Vira a plaquinha. Ficou fácil, E aí a intenção é a gente começar... Não. Tá, já vi. Aqui o pessoal consegue ouvir a sua estação? Funciona interno. O maior problema que a gente tem tido com a internet hoje é por causa do lag, principalmente CW. Cara, o que acontece? Dá para você fazer isso com o celular, você não precisa de interface. Sim. Sim. Por isso que eu gosto do RAM Radio. O RAM Radio é uma solução completa. Eu consigo controlar o rádio todo, consigo controlar a transmissão, consigo controlar CW, modo digital, banco de dados e rotor. Vou procurar. Se você tiver que trazer a área de trabalho, mais o áudio do Skype, o ideal para você começar é entre 2 a 5 megas. Já dá para começar. Só assim, o problema é o tal do upload, né? Você tem os 3 MB de download, mas se a empresa que te serve tiver um upload fraco, é complicado. Isso costuma ser pior quando são as empresas de internet a rádio. Aí costuma ser pior ainda. Claro.
Existe. É. Ah, tá. O Flávio está perguntando sobre a latência, né? A gente tem um problema Um dos problemas que a gente passa na internet hoje do Brasil é uma taxa de latência muito ruim se você for comparar com a internet norte-americana, por exemplo. Né? E tem operadoras que estão com taxa de latência um pouco melhor do que as outras. O Velox em Juiz de Fora, por exemplo, ele tem os pings enormes. Né? Você perde ping para o Google direto. E agora a GVT entrou lá agora e ela está com um feedback muito melhor. Vamos ver até quando, né? Porque a quantidade de usuários vai aumentando e começa a piorar isso. Em lugares que já tem fibrado, igual o Billy falou, aí vai muito melhor. Inclusive, a gente já tem operadoras oferecendo a taxa de upload na mesma velocidade do download com preços de link normal. Então, quando você vai procurar um link novo, se você quer fazer automação, o que você tem que procurar? Ah, uma internet de 10 mega. Aí você olha, pô, uma upload de 256. Ah, uma internet de 5 mega, mas com upload de 2 mega. Não, é melhor. É bem melhor. A solução vai ser bem melhor. Agradeço mais uma vez. Qualquer dúvida, o site está lá na apresentação. Lá no site tem um e-mail. QRZ, todo mundo conhece. Manda e-mail, manda pergunta, imagem de fumaça. Por enquanto, só não adianta falar, me chama no rádio, que a PY4TJ está desativada, né? Até a nova, né? Estação remota.